Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. A polícia pensou que estava humilhando um homem negro na frente de um juiz, mas o karma se voltou contra eles. Thomas Diallo vivia uma vida comum em uma área tranquila da cidade. Trabalhando como consultor de gestão para uma empresa respeitada, ele tinha tudo o que precisava para ter sucesso. Mas uma noite, após um longo dia de trabalho, ele se viu no lugar errado na hora errada. Ele estava caminhando para casa, cansado, quando viu dois policiais, o policial Morel e o policial Lefebvre, parando o morador de rua perto de seu prédio. Suas vozes eram altas, ameaçadoras. Intrigado, Thomas se aproximou, pensando que poderia acalmar a situação. Mas antes mesmo de poder dizer uma palavra, viu-se acusado de perturbar a paz por ousar se intrometer na discussão. Você tem algum problema com a autoridade, hein? Disparou o agente Lefebvre, aproximando-se de Thomas com uma atitude condescendente. Antes que pudesse responder, Morel agarrou seu braço e, num gesto excessivamente violento, jogou-o no chão. Thomas, chocado, mas calmo, tentou se defender, não fisicamente, mas afirmando calmamente sua inocência. No entanto, a situação se agravou. Os dois policiais o algemaram e o levaram para a delegacia, onde responderá por resistência à prisão e agressão a um policial. O que começara como um mal-entendido transformou-se numa humilhação pública. Thomas, sem antecedentes criminais, viu-se numa cela de detenção. Sabia que a polícia o estava a fazer pagar por algo que não tinha feito, e isso consumia-o. Mas não era de desistir. O dia do julgamento chegou rapidamente e, com ele, uma palpável elevação da ansiedade no ar. O tribunal estava repleto de testemunhas, advogados e jornalistas que tinham vindo testemunhar o que seria um choque entre a verdade e a manipulação. Os policiais, confiantes em sua impunidade, haviam preparado sua defesa com fria precisão. Sabiam que o sistema os protegia, que tinham as alavancas necessárias para evitar quaisquer consequências. Estavam acostumados a distorcer a realidade a seu favor e sair ilesos. Sua confiança era quase arrogante. Morel, um homem alto com o rosto marcado por anos de serviço policial, era o mais confiante dos dois. Seu olhar, duro como aço, varria a sala como se não tivesse nada a temer. Lefebvre, o mais jovem, estava ao seu lado, mas seus gestos revelavam um nervosismo que ele não conseguia esconder. Eles formavam uma dupla formidável em sua área, mas hoje estavam prestes a encontrar algo que não haviam previsto. O que eles não sabiam era que o juiz responsável pelo caso, o juiz Lambert, não era um magistrado comum. Ele não era alguém que se deixasse influenciar por mentiras ou pressões. Um homem de princípios, era respeitado na profissão jurídica por sua integridade e imparcialidade. No final da década de 1980, quando atuava como advogado de direitos civis, foi pioneiro na defesa dos direitos de pessoas de comunidades marginalizadas, incluindo vítimas de brutalidade policial. Foi nessa função que ele conheceu Thomas, um jovem estudante de direito, alguns anos antes. Na época, Thomas era um jovem brilhante, determinado a mudar o mundo ao seu redor, e Lambert o acolheu. Anos se passaram, mas a lembrança daquele aluno talentoso e apaixonado jamais o abandonou. Ele não tivera contato direto com Thomas desde que se tornara juiz, mas esse assunto pessoal o afetou de uma maneira diferente. Lambert sabia que por trás daquela acusação injusta havia muito mais do que fatos. Era uma oportunidade de demonstrar que a justiça ainda podia triunfar, mesmo diante do abuso de poder. Naquele dia, Lambert assumiria o dever de fazer justiça completa, não apenas para Thomas, mas para todos aqueles que haviam sido vítimas de injustiça sistêmica. Quando o julgamento começou, uma atmosfera tensa se instalou imediatamente. Os policiais, confiantes em sua posição dominante, começaram a apresentar suas acusações com uma segurança desconcertante. Morel, com seu ar superior e tom alegre, relatou os eventos seletivamente, distorcendo os fatos em seu próprio benefício. Segundo ele, Thomas havia sido um homem ameaçador, um encrenqueiro que havia resistido à prisão com violência. Ele o retratou como um homem perigoso, um encrenqueiro que havia interferido na manutenção adequada da ordem pública. Lefebvre, aparentemente calmo, confirmou cada palavra de Morel, acrescentando detalhes sobre o ataque sofrido e a suposta resistência de Thomas. A versão deles dos acontecimentos era construída como uma máquina bem lubrificada, e cada palavra parecia uma tentativa de provar a culpa de Thomas,
acontecesse o que acontecesse. Thomas sentou-se calmamente em sua cadeira, com as mãos entrelaçadas, ouvindo atentamente cada acusação. Seu rosto não demonstrava emoção, mas por dentro, uma tempestade o assolava. Ele sabia que a verdade acabaria vindo à tona. Confiava na justiça, mas a espera o atormentava. Cada palavra que ouvia reforçava seu senso de injustiça, mas sabia que reagir impulsivamente só beneficiaria aqueles que buscavam destruí-lo. Precisava manter a calma, ser o epítome da dignidade. A tensão na sala era palpável. Olhos se cruzaram, sussurros se calaram a cada nova declaração dos policiais. Mas este era o momento em que tudo mudaria. O promotor, um homem de meia-idade cujo rosto expressava uma determinação inabalável, levantou-se. Ele não tinha intenção de deixar aquela injustiça continuar sem uma resposta. Meritíssimo, antes de proferir seu julgamento, peço permissão para divulgar um vídeo que pode mudar o jogo. O promotor fez um sinal para o assistente, que, alguns instantes depois, exibiu o vídeo no telão do tribunal. Um silêncio pesado se instalou instantaneamente no tribunal. O vídeo mostrava claramente a cena, filmada por uma câmera de vigilância posicionada em um ângulo estratégico. Inicialmente, Thomas foi visto aproximando-se calmamente dos policiais, tentando explicar a situação. Ele os abordou com uma atitude pacífica, buscando entender por que haviam prendido o morador de rua. Mas, num instante, a situação mudou. Morel foi visto, em um ato de violência, agarrando Thomas e jogando-o violentamente no chão sem qualquer provocação de sua parte. Lefebvre, longe de tentar apaziguar a situação, simplesmente segurou Thomas, acusando-o de resistência física, mesmo estando algemado e incapaz de reagir. O juiz Lambert observou atentamente cada movimento no vídeo. Levantou-se lentamente, sem dizer uma palavra, encarando os policiais com uma intensidade que não deixava margem para dúvidas. Seus olhos brilhavam com uma luz fria, a da raiva reprimida, uma raiva que ele não estava acostumado a demonstrar em seu papel de juiz, mas que, hoje, era claramente visível em seu rosto. Os policiais, convencidos de que sua posição de poder lhes permitiria manipular a situação e escapar de quaisquer consequências, começaram a ficar nervosos. Seus sorrisos haviam desaparecido. Morel, que sempre fora tão seguro de si, tentava encontrar uma saída em suas palavras, mas a cada tentativa, parecia que ele agravava ainda mais seu próprio declínio. Sua voz, antes firme, agora estava trêmula. Meritíssimo, o senhor não entende, começou ele, mas suas palavras pairavam no ar, incapazes de reparar o dano já causado. Lefebvre, que até então mantivera uma atitude altiva, agora permanecia em silêncio. Seus olhos, que brilhavam de arrogância alguns minutos antes, estavam agora baixos, fitando as mãos entre as pernas, como se a vergonha os tivesse subitamente assaltado. Ele havia subestimado a magnitude da verdade, de repente, a ilusão de controle que ele tanto mantivera estava se dissipando. Thomas, embora emocionalmente abalado pela situação, afinal, acabará de vivenciar uma provação inimaginável, uma humilhação pública, uma violência injustificada, não demonstrava nada disso. Aprenderá a manter a calma, a controlar as emoções, mesmo nos momentos mais difíceis. Não era a primeira vez que se deparava com injustiça, mas hoje sentia que algo maior do que ele próprio estava acontecendo. Sempre acreditara na justiça, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando o sistema parecia corrupto demais para mudar. Sabia que, hoje, a maré mudaria. O juiz Lambert, implacável, voltou-se lentamente para os policiais. Seu olhar, já carregado de raiva, tornou-se ainda mais afiado, como uma lâmina pronta para cortar a verdade das mentiras. Ele não precisava de enfeites, nem de discursos inflamados. Era um homem de princípios, um homem que sabia que a verdade era a única coisa que poderia oferecer verdadeiro alívio àqueles privados dela. Senhores, começou ele, com a voz firme, mas calma, não vou mais desperdiçar o seu tempo. Este vídeo é claro e irrefutável. Fez uma pausa, observando cada movimento dos policiais. Vocês abusaram da sua autoridade e usaram de violência gratuita contra um homem inocente. Vocês são policiais, e devem proteger os cidadãos, não esmagá-los com seu abuso de poder. O tribunal congelou. Um silêncio pesado caiu sobre os espectadores, testemunhas e advogados presentes. Nem um sussurro, nem um som. Era como se o mundo inteiro prendesse a respiração.
Ninguém esperava uma reviravolta tão repentina e decisiva. Os dois policiais, que se acreditavam intocáveis, agora se deparavam com o irrefutável, sua própria derrota. O juiz Lambert continuou, com a voz mais grave, quase como um aviso: você não só mentiu sob juramento, como também tirou deste homem a dignidade que ele jamais mereceu perder. Você está preso por perjúrio e abuso de poder. As palavras do juiz ecoaram pela sala como o estrondo de um trovão. Os policiais, pálidos, lutavam para compreender o que estava acontecendo. Morel, que sempre acreditara poder manipular a situação a seu favor, estava completamente perturbado. Lefebvre, embora mais jovem, parecia completamente devastado, seus olhos buscando desesperadamente uma maneira de escapar da realidade que acabará de se abater sobre eles. As algemas estalaram ruidosamente enquanto eles eram conduzidos para fora do tribunal, observados por uma multidão de espectadores que mal podiam acreditar no que viam. Uma onda de murmúrios abalou a sala, mas um pequeno, mas significativo, estalo de satisfação foi ouvido quando as portas se fecharam atrás dos dois policiais caídos. Thomas, parado no silêncio que se seguiu, sentiu uma mistura de emoções. A satisfação de ver os policiais, responsáveis por tanto sofrimento injustificado, serem retirados da sala foi quase um alívio. Mas ele sabia que isso não apagaria o que havia vivenciado. Sabia que a cicatriz daquela experiência permaneceria com ele, mas hoje, aquela cicatriz não era mais um símbolo de vergonha ou dor. Era um testemunho de sua resiliência, de sua coragem diante da injustiça. Ao sair da sala, um profundo senso de justiça o invadiu. Não era apenas uma vitória para ele. Era uma vitória para todos aqueles que sofrem injustiça todos os dias, para todos aqueles que foram silenciados pelo poder e pela violência. Thomas sabia que, naquele dia, não havia conquistado apenas sua liberdade. Ele havia derrubado um pequeno pedaço do muro da opressão. Lá fora, uma horda de jornalistas já o aguardava. Câmeras e microfones apontados para ele, cada um tentando captar cada palavra, cada emoção. Mas antes de responder às perguntas, Thomas olhou para o céu. O vento soprava suavemente, como se para acalmar a turbulência interior que o percorria. Ele sabia que aquela não era apenas uma vitória sua. Era uma vitória para cada homem e mulher cuja dignidade havia sido destruída, para aqueles cujas vozes haviam sido silenciadas. Ele havia provado, mais uma vez, que a verdade sempre vem à tona, não importa o quanto se tente escondê-la. Naquele dia, o karma havia atingido com força, e a justiça havia triunfado.